Semana passada a gente visitou algumas igrejas aqui de São Paulo e hoje a gente vai fazer um passeio diferente. Nós vamos visitar alguns dos locais que são considerados os mais mal assombrados aqui de São Paulo. Hoje está um dia bem bonito, diferente daquele dia onde eu visitei as igrejas, que estava nublado, frio. Hoje tem o sol, poucas nuvens e uma temperatura agradável de 19 graus. Nós estamos nos dirigindo para a região da Paulista e esse caminho aqui era um caminho que eu fazia quando eu ia trabalhar na Paulista, no centro. Existe durante 3 anos e esse trecho sempre foi o mais complicado. Subir Alameda Campinas. Chegamos na Avenida Paulista. Cartão postal da cidade de São Paulo. Um dos, né? Chegamos. Esse aqui é o casarão, melhor, o Palacete Joaquim Franco de Melo. Ele foi construído em 1905 e morava aí um dos barões do café. Ele é da fase residencial da Avenida Paulista e é um dos únicos remanescentes dessa fase. Um casarão bem antigo. E ele tem fama de ser mal assombrado justamente por causa que ele é um casarão muito velho. Colocaram lá em cima um espantalho. Fechado. E aqui chegamos no outro ponto, o segundo, considerado mal assombrado. Esse é o cemitério da Consolação, um dos cemitérios mais antigos aqui da capital paulistana. Para quem gosta de arte tumular, esse é um dos melhores lugares para se visitar. Aqui tem muito túmulo lindo, bonito, bem diferente, verdadeiras obras de arte. Mas nós não vamos entrar não, só dar uma olhadinha aqui da porta mesmo. Agora vamos em frente. Agora a gente está passando por uma região bem perigosa aqui da cidade de São Paulo. Estão perto aqui da Cracolândia. Essa é uma região bem complicada de se andar, porque tem muitas pessoas desabrigadas, muitos mendigos, muita gente drogada. Enfim, é uma região bem complicada mesmo. Mas já estamos chegando lá no terceiro ponto.
Chegamos. Esse aqui é o famoso castelinho da Rua APA. Todos aqueles que curtem histórias de terror, histórias sinistras, já ouviram falar desse castelinho aqui, que é considerado mal assombrado devido a uma história triste que aconteceu nele. A história envolvendo esse castelinho aí, essa casa, é que em 1937 uma pessoa chamada Álvaro Reis, ela assassinou seu irmão e a sua mãe e depois se matou. Mas é uma história misteriosa porque ele foi encontrado com 2 balas na cabeça. A polícia investigou bastante o crime na época. Ele foi alvo aí de notícias, tal, ficou bem famosa essa história, mas permanece como um mistério insolúvel. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Então tá aí, ó, o famoso castelinho da Rua APA, considerado como um dos pontos mais mal assombrados de São Paulo. Geralmente, ambientes relacionados com tragédias, depois de um tempo, são considerados mal assombrados. Esse aqui é o famoso edifício Andraus, que em 1972 pegou fogo, vitimando 16 pessoas e ferindo 330. O número de mortos até que não foi tão grande, pela proporção do incêndio. Mas tá aí, ó, o edifício Andraus. Dizem as pessoas que à noite ouvem-se gritos, pessoas que trabalhavam aí dentro falam que ouve-se lamentos, enfim, histórias tem de monte. Aí estamos chegando no Teatro Municipal aqui de São Paulo. E esse também é considerado um dos locais mal assombrados. Tem algumas histórias aí de peças que iam estrear e aconteceram coisas misteriosas, tipo o ator sumiu, foi encontrado desacordado no local e ninguém sabe explicar porquê. À noite diz que ouvem-se sons estranhos. As pessoas falam que atores que se apresentaram aqui, eles se apegaram tanto ao local que seus espíritos, suas almas passaram a residir aqui. E esse então é uma das razões porque ele é considerado um dos locais mal assombrados. Mas é um belo prédio. Chegamos aqui no prédio do edifício Martinelli. Esse prédio foi construído em 1929 e é considerado o primeiro arranha-céu aqui da América Latina. E existem duas histórias sinistras aí relacionadas a ele, que são 2 assassinatos, 2 crimes. Um deles em 1947, onde o menino foi estrangulado e jogado no poço do elevador aí desse prédio. E o outro foi em 1960, quando uma menor foi estrupada e morta por 5 homens. Tem também nesse prédio uma lenda de que uma mulher loira, sem rosto,
caminha durante a noite pelos corredores desse prédio. Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Eu não sabia, mas também é considerado um local mal assombrado. Está na relação aí de locais mal assombrados de São Paulo. Reza a lenda que esse local aqui era um local de um antigo mosteiro e dizem que até hoje existem monges enterrados aí. Tem uma outra história também relacionada com esse prédio. Uma lenda também onde diz que um professor chamado Júlio Frank foi enterrado aí nas dependências desse prédio aí, dessa faculdade, porque ele era protestante e os cemitérios na época era só para católicos. Acredite se quiser, mas a Catedral da Sé também está na lista de locais mal assombrados. Dizem que aí existem 15 bispos brasileiros e portugueses enterrados, sepultados nas paredes aí dessa igreja. Estivemos aqui na semana passada visitando a Catedral da Sé como uma das igrejas mais bonitas de São Paulo, e agora está aqui ela novamente como um dos locais mal assombrados de São Paulo. Pois é. Vale do Anhangabaú. Sabia que também é considerado um ponto mal assombrado aqui de São Paulo? Aqui passava um rio e Anhangabaú, em Tupi, dizem que significa Rio do Diabo, e vários indígenas morreram afogados nesse rio. Conta a lenda, né? Mas o que é fato é de que neste local várias pessoas se suicidaram, pularam daqui para a morte. Esse aqui é o edifício Joelma, que em 1964 pegou fogo. E a tragédia aqui foi grande. 191 mortos e mais de 300 feridos. Reza a lenda que nesse terreno onde foi construído esse prédio era um terreno da casa de um professor que morava com a sua mãe e a sua irmã. E esse professor assassinou a irmã e a mãe e jogou num poço profundo que existia aí nesse terreno. E mais tarde foi construído esse prédio. É para lá que nós vamos.
Este local abrigou por mais de 3 décadas uma pessoa chamada Sebastiana de Melo Freire, popularmente conhecida como Dona Iaiá. Ela foi a única herdeira de uma família muito rica e foi considerada louca. E aí teve que ficar aqui presa nessa casa durante muito tempo, onde aqui se tornou também uma espécie de manicômio particular dessa Dona Iaiá. Hoje o local é aberto à visitação pública. Aqui está a programação. É de segunda a sexta, das 10 às 17. Hoje está fechado. Praça da Liberdade. Aqui do lado da Igreja dos Enforcados. Aqui ficava a forca da cidade de São Paulo, onde eram enforcados os criminosos. E é por isso então que essa praça é considerada um local mal assombrado. A Praça da Liberdade de sábado e domingo fica assim, cheio de barraquinhas, vendendo todo tipo de coisa, bijuteria, artesanato, roupas, enfeites, bolsas, vai ter de tudo. E agora a gente vai para um local que fica bem escondidinho. É o último local que a gente vai visitar hoje. E é um bequinho bem sinistro. É aqui embaixo, aqui nessa rua aqui, ó. Essa aqui é a Rua dos Aflitos. E aqui a gente chegou então na Capela dos Aflitos. Aqui era o antigo cemitério. Então, onde está construída hoje essa capela, era um antigo cemitério onde eram enterrados os criminosos, os indigentes, as pessoas pobres. Vamos aqui visitar. Tudo bem. Quem passa a noite aqui sobe para ser enforcado na Praça da Forca. É colocado a corda no pescoço, aberto o fosso, a corda arrebenta. E aí a Irmandade da Misericórdia tinha nisso um sinal de Deus e começava a pedir misericórdia para ele, gritando liberdade, liberdade, liberdade. Pegam uma segunda corda, colocam no pescoço dele, a corda arrebenta novamente. Aí pegam uma outra corda, reforçam com couro e o povo gritando liberdade, liberdade, liberdade. Põe a corda, abre um fosso, ela arrebenta novamente. 3 vezes. Aí ele precisa morrer, porque ele é um condenado da coroa portuguesa, né? Então o carrasco assassina pauladas. Aí ele volta para cá, para ser enterrado aqui, e aí inicia uma devoção a esse santo popular. Esse relato está num livro do senador Feijó. Ele conta toda a história, né, que ele presenciou, que ele estava presente, do enforcamento, de arrebentar as cordas. A gente tem até um pedaço do livro ali em Xerox. O recibo da corda é a condenação do Charlinhas. Né? E aí nasce toda essa devoção a esse santo popular. Por isso chama-se a Praça da Liberdade. Por isso chama, todo mundo acha que aqui é um bairro oriental e o nome Liberdade vem dos orientais, mas não. O nome é um bairro negro e o nome Liberdade vem por conta do assassinato de um negro. E o Charlinha era negro? Negro. Como se chamava?
Não tem foto dele, mas tem um desenho que a gente fez baseado. Olha que legal, não estava na programação. A gente chegou bem na hora que o cara estava contando a história do Chaguinha, que se tornou um santo aí, devido a essa história que vocês acabaram de ouvir.